Dia, vintes, bom dia, gente do bem. Eu aqui novamente com vocês esse mês, Adriana, com muito amor, com muito carinho, respeito e humildade. Estarei aqui para iniciar o meu programa Se Ligue em Você. Bem-vindos, vamos juntos. Gente, aqui todos conectados pela Web Rádio BC, tanto no YouTube, no meu Instagram Caminho Só Luz, Instagram da rádio também. E eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, trabalho com terapia floral, sou numeróloga também. E já vou deixar meus contatos aqui para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho. Mas acima de tudo eu sou ser humano, tá? Acima de tudo eu estou aqui com vocês, com muito amor, com muito carinho, para hoje realizar esse bate-papo, esse dedinho de prosa, falando aí sobre um tema tão importante que é saúde mental e emocional. Meus contatos, gente, é o 11 98585 8965. 11 8969 8585 8965. E as minhas redes também de contato, para quem quiser conhecer aí e me seguir, é sempre Caminho Sol e Luz. Caminho Sol e Luz. A minha ideia é, uma vez por mês eu venho aqui no programa para trazer temas relacionados ao autocuidado, a fortalecimento emocional, para que a gente possa olhar para o nosso autoconhecimento, ter uma visão diferente da nossa vida, olhar para aquilo que já aconteceu, trabalhar com os nossos traumas, com a melhora da na nossa qualidade de vida como um todo. Então, fortalecendo o nosso emocional. Cuidando, o que eu acredito muito é corpo, mente e espírito, como um todo, gente. E é isso que nos fortalece, né? Obter cada vez mais um crescimento e um olhar com muito carinho pra gente. Esse olhar faz toda a diferença. Como nós nos vemos, como nós nos cuidamos e qual a perspectiva aí pra frente, como que a gente pode estar trabalhando melhor tudo isso que passa aqui por dentro, né? Porque ninguém sabe o que passa por dentro da gente, só a gente mesmo, né? Então, assim, o contato aqui da rádio também, para quem quiser participar do grupo, é o 11 99772 4117. É o 99772 4117. Lá tá tendo uma troca, eu fiz uma pergunta logo mais cedo, o pessoal tem respondido, a gente vai trocar aqui com algumas impressões, né, falando sobre esse tema importante. Hoje eu vou abordar saúde mental e emocional importa. Como reconhecer os sinais de alerta e cultivar o nosso autocuidado no dia a dia. Tá bom, gente? Então lá no grupo eu coloquei uma pergunta, vou até passar aqui para vocês, falando, quem quiser contribuir, quem quiser participar, você já passou por situações que abalaram muito o seu emocional e o seu psicológico? Como você saiu dessa situação? Tem algumas dicas aí para trazer, para compartilhar, né? Para que a gente possa fazer uma rede de apoio aqui na rádio, ajudar mais pessoas. Então fica aí para quem quiser, quem puder participar também junto com a gente aqui na rádio. Recados. Antes eu tenho mais alguns recados para passar para vocês. Eu preparei um e-book, olha gente, novidade, hein? Trazendo aqui em primeira mão. Eu comecei a divulgar por esses dias. Eu fiz um e-book chamado Florescer Depois da Dor. É um guia para ajudar todas as pessoas, né, que a gente passa assim, nós já passamos por questões emocionais difíceis e continuamos passando no dia a dia. Lá eu trago algumas dicas, alguns esclarecimentos de como nos reconectarmos emocionalmente e nos fortalecer mais diante do nosso dia a dia. É um e-book gratuito, tá, gente? Não tem custo, realmente para contribuir, né, trazer uma mensagem para vocês, algumas dicas de como lidar no dia a dia. Quem tiver interesse, entre em contato, passa uma mensagem no meu WhatsApp falando quero. Só quero, eu já vou saber que vocês querem esse e-book gratuito. Telefone 98585-8965. Fácil de gravar, né? 98585-8965. E também, vocês viram, né? Então, faltam 3 meses praticamente para acabar o ano. Passou voando, muito rápido. E para quem busca, né, uma perspectiva melhor aí no próximo ano, ou fazer uma análise aí desse ano ainda, eu tenho um trabalho que é o ano pessoal.
pela numerologia. Então, esse ano pessoal, ele sempre se inicia após o seu aniversário, a sua data de nascimento. Então, esse estudo do ano pessoal, vocês podem ter conhecimento de como que está rolando aí o teu ano, o próximo ano também, o que vai acontecer, para poder te ajudar no seu direcionamento no dia a dia. Isso é muito importante. Então, e tem um bônus, que é uma promoção que eu estou realizando, um bônus que, além desse estudo do ano pessoal, tem também você vai receber o estudo dos seus meses pessoais, e as suas datas favoráveis para os próximos 6 meses. Sempre no mês tem 1 ou 2 datas que são mais favoráveis para você, por exemplo, abrir um negócio, inaugurar uma atividade, sei lá, vou fazer um casamento, vou inaugurar alguma atividade, iniciar uma atividade nova, profissional, pessoal. Então, essas datas são datas favoráveis que venham a nos ajudar. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, o mapa da numerologia e também um teste de personalidade que eu faço, que é o HNI, que eu desenvolvo ali também o estudo da personalidade, entre em contato. Muito bem, recados dados, eu quero iniciar o tema com vocês, que é a saúde mental e emocional importa. Bom, nós terminamos agora o setembro amarelo, foi muito bem divulgado aí na mídia. Eu fiz vários filminhos, eu publiquei vários filmes no meu Instagram falando e conscientizando aí sobre a necessidade de cuidar da saúde emocional, a saúde psicológica e pedir ajuda, né? Então, antes de mais nada, eu quero explicar o porquê, o que significa o Setembro Amarelo. Eu não sei se vocês sabem exatamente como é que surgiu. E esses dias atrás, a minha filha voltando da escola, eu achei muito legal que eles fizeram um bate-papo com as crianças na escola, explicando e falando sobre o Setembro Amarelo. Ela chegou em casa falando, mãe, você sabe o que significa Setembro Amarelo? O porquê do amarelo? Eu achei muito bacana a explicação que ela trouxe. Eu falei, eu vou levar lá para a rádio, então, no dia que eu for conversar com o pessoal, para poder explicar de onde que surgiu, por que o amarelo, né? Setembro Amarelo, de onde que veio. Porque todo mundo sabe que o Setembro Amarelo é sobre suicídio, né? A prevenção sobre suicídio. E o que acontece? Em 94, meados de 94, lá nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike M, apenas com 17 anos, ele era muito assim, apaixonado por mecânica, então consertava carros, melhorava os carros, e ele restaurou um carro clássico, que é um Mustang amarelo 68, né, chamado. E após ele reformar esse carro, né, ter cuidado, ter ficado legal, ele tirou a própria vida. Então, ele estava vivendo um momento silencioso, ele estava vivendo um momento de sofrimento emocional intenso, mas calado, só com ele. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo com o Mike. Então, ele passou por uma situação emocional, psicológica difícil e carregou isso sozinho, até chegar um dia, logo depois que ele restaurou esse carro, ele tirar a própria vida. E lá no velório dele, no funeral, os familiares, eles distribuíram às pessoas cartões com fitas amarelas. Então, nesses cartões, trazendo mensagens de incentivo para que as pessoas buscassem ajuda, para que elas parassem de sofrer sozinhas, que elas fossem atrás realmente de uma mão, de uma busca de uma ajuda profissional, contassem para o que estava acontecendo consigo, para que aquilo realmente fosse trabalhado e a prevenção, para que e ela seja cuidada, né? Fosse cuidada. Então, por isso, o amarelo passou a ser um símbolo da prevenção do suicídio do Setembro Amarelo, gente. Vocês sabiam disso? É interessante, né? A gente fala, às vezes faz a campanha e não sabe por que existe muitas vezes aquela campanha. E no Brasil, ela foi instaurada, né, em 2014. De lá para cá, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, começaram aí a campanha do Setembro Amarelo, quebrando os tabus, né, do sofrimento a quem precisa, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu tenho um problema, eu não estou bem, mas ela fica lá dentro, só para ela.
Muitas vezes nem pessoas da família estão sabendo o que está acontecendo. Então, gente, é importante ter esse olhar para si. E um olhar com amor, com carinho, com respeito. Isso não quer dizer que você é fraco, viu? Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estou sofrendo porque eu sou fraco. Não. Muitas vezes é porque você tentou ser forte durante muito tempo. Aguentou muita coisa sozinho e aquilo estoura em algum momento. Então, gente, não deixe acontecer isso. Busque ajuda. Né? Se precisar, busque ajuda. Muito claro isso. Porque a saúde mental e emocional, ela importa. E quais são os sinais de alerta? Hoje eu vou conversar com vocês quais são os sinais de alerta para tudo isso e como que o caminho do autocuidado é um caminho de transformação, é um caminho importante de você buscar esse tratamento emocional, psicológico como um todo, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a saúde mental? Saúde mental, ela tem a ver com a forma com que nós lidamos com os nossos pensamentos. Então, como que nós lidamos com as situações que ocorrem no nosso dia a dia? Com os nossos comportamentos, com a nossa capacidade de se adaptar. E se adaptar a quê? Diante dos desafios, gente. Né? Esses dias, né, eu estava conversando com um amigo, é cada cacetada, muitas vezes, que a gente leva da vida, é cada situação difícil que a gente passa. São situações que muitas vezes você nem recupera o fôlego, vem outra, né? E aí você fala, como que eu lido com isso? Por isso, você precisa ficar atento ao que está acontecendo com você e qual a maneira que você está lidando com esses conflitos, quando eles ocorrem. Se você se adapta, se você fica naquela situação sem saber o que fazer muitas vezes, fica perdido, o que eu faço? Então, assim, se você está conseguindo buscar soluções para aquilo que você está sentindo, se você está elaborando as suas emoções também, né? A saúde mental, ela tem muito a ver também com a maneira que nós buscamos manter o nosso equilíbrio, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Porque a nossa vida é assim, a gente faz lá um planejamento, a gente imagina tudo certinho e parece que está tudo perfeito, né? É só colocar em prática, às vezes a coisa não acontece da maneira que a gente gostaria. E aí vem a frustração, né? Vem assim, a decepção muitas vezes, e aí como que eu lido com isso? Como que o meu psicológico, como que o meu emocional lida com essas frustrações, vamos dizer assim. Então, já a saúde emocional, ela é a nossa habilidade de reconhecer, compreender e lidar melhor com os nossos sentimentos. É perceber quando nós estamos tristes, é perceber quando nós estamos alegres, é perceber quando nós estamos mais ansiosos ou com raiva, não é? E saber identificar de onde está vindo tudo isso. Então, e também como que nós estamos regulando essas emoções, como que sem machucar os outros, não é? Porque às vezes a gente se machuca quando vai lidar com a situação emocional complicada e muitas vezes nós machucamos o outro. Então, quando nós estamos, vamos dizer, mais equilibrados emocionalmente, nós sabemos também como falar muitas vezes com as pessoas, nós sabemos lidar com aquela situação de raiva, nós vamos canalizar melhor a nossa energia para aquilo tudo. Ou pelo menos a gente vai identificar que, opa, deixa eu parar por aqui, senão vai dar ruim. Sabe, aquela coisa que vai esquentando, que é aquela coisa que você sente por dentro, que vai estourar, que vai falar coisa que você não deve, que vai magoar outra pessoa, aí você tem um radar lá dentro, né, que identifica isso antes. Então, para você tomar as melhores decisões na sua vida e depois não se arrepender, né? Quando a nossa saúde mental e a nossa emocional estão fortalecidas, nós tomamos as melhores decisões, nós vivemos relacionamentos mais saudáveis, nós enfrentamos os altos e os baixos da vida de forma mais leve. A gente consegue, assim, trabalhar esse equilíbrio e lidar com aquilo tudo que está acontecendo, né? Vai equilibrando ali um pouco dos pratos. Uma hora quebra uma, às vezes quebra outra, mas eu sei lidar com aquilo que quebrou também, para que eu possa restaurar aquilo que for possível e deixar aí aquilo que eu tiver que deixar aí também em algum momento na minha vida, né? Então, quando nós deixamos de cuidar da saúde emocional, da saúde psicológica, nós vamos ter alguns sinais, que é a dificuldade de concentração, é o esgotamento mental, psicológico, até físico,
nós vamos sofrer de ansiedade, uma tristeza profunda muitas vezes, uma irritação constante, aquela raiva, assim, que você está dando choque a todo mundo toda hora e não sabe nem o porquê. É como se o nosso corpo e a nossa mente gritasse por ajuda. Então estão ali, esses sinais não são por acaso, eles estão gritando por ajuda. E a gente precisa identificar e compreender da onde está vindo aquilo tudo para ser trabalhado. Da onde que está vindo aqueles sinais? E como que eu posso cuidar deles? E de que maneira que eu posso cuidar de mim de uma forma integral? Muito bem, gente, então, por isso falar sobre saúde mental e emocional é um convite para a gente se olhar com mais carinho, com mais atenção, cuidar aqui de dentro daquilo, né? Cuidar daqui, dentro de si, né? Estou apontando aqui para dentro de mim, quem está ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, eu estou apontando aqui para mim, então eu cuidar de mim, né? Porque eu cuidando de mim, eu cuido melhor do outro, né? E a vida, minha vida como um todo, tá? Tudo começa aqui dentro. E é isso. Bora lá, então, vamos falar aqui no grupo, vou falar um bom dia ao pessoal aqui do Instagram, que estão me acompanhando, bom dia, gente. Tem minha mãe aqui, a Cineia, a Fabiana, todos que estão aqui. Vamos ver, tem no YouTube da rádio e no grupo. No grupo o pessoal está contribuindo e eu quero agradecer a todas as participações. Bom, vamos lá. A Inês Flores falando bom dia, ouvintes, locutores da Web Rádio. Bom dia, Inês. A Toninha aqui participando, porque eu levei a pergunta para o grupo falando como que, se vocês já passaram por uma situação emocional e psicológica difícil, como que você saiu dessa situação e se você pode trazer alguma dica para o pessoal, né, aqui também. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está falando. A Toninha, bom dia a todos. Bom dia, Adriana. Toninha, no começo fiquei bem abalada porque não entendi nada. Hoje eu entendo e te garanto, por todo o sofrimento, agora estou bem. Pois hoje sei foi um livramento, pois a pessoa que me fez passar pelo que passei não merece em nenhum momento que eu fique sofrendo. E bola pra frente, pois ainda bem, Deus coloca pessoas boas na nossa vida, mas o que não serve Ele tira. Nossa, olha, Toninha, que sabedoria tua, muito forte que você falou, viu? E muito verdadeiro. Aí o sofrimento passa a ser aprendizado. Ela deseja aqui a todos uma abençoada semana, tem pessoas doentes que precisam de tratamento, né? A família dela tá cuidando, mas hoje eu estou bem mais tranquila, Adriana. Ô Toninha, gratidão, viu, pela tua participação. E é isso, né? Tudo aprendizado. Nada se perde no nosso caminho. Tudo tem um porquê e tudo tem um porquê de acontecer, né? Às vezes a gente não entende certas situações que passam pela nossa vida, às vezes boas, às vezes ruins, mas tudo tem um significado. A gente precisa compreender como passar por elas, né? Como entender que aquilo tudo vem para um amadurecimento nosso, para saber lidar melhor com as situações. Esses dias eu fiquei pensando uma situação que tinha acontecido, uma situação complicada comigo, e aí você se sente até injustiçada muitas vezes com algumas coisas que acontecem. E aí eu estava ouvindo um programa que eu também, o tempo todo, estou buscando esse autoconhecimento, esses aprendizados, e aí nesse programa a pessoa falou assim, olha, tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. Independente se a pessoa fez contra você ou não, muitas vezes, sabe? Então, por que a gente abriu guarda muitas vezes para aquilo acontecer? Por que a gente permitiu muitas vezes aquela situação ocorrer na nossa vida? Então, tudo isso mesmo, a gente precisa ter esse olhar para a gente também, né? E a humildade de entender como que eu posso lidar com aquilo como aprendizado, mesmo que eu não concorde, né? Não aceite, que eu acho que aquilo não foi correto, mas eu saber lidar com aquela frustração também e seguir em frente, né? Que aquilo abala muitas vezes assim a gente, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim, certo? Bora lá, seu Denise, abençoada semana, bom dia, seu Denise, colocou uma frase aqui bem bonita, unidos somos fortes, unidos em oração somos mais fortes, também acredito nisso, viu? A dona Vera colocou aqui também, bom dia. Ah, muito bem. E ela contribuindo, né, com a história dela, dona Vera, falando, fui ao médico levar meu filho febril e retornei com ele falecido em meus braços. Foi muito difícil, só Deus para nos fortalecer. Depois de muitos anos tomando florais com a Adriana, comigo,
consegui me fortalecer. No decorrer do nosso dia a dia, aconteceu vários tropeços que tirei de letra. Pois é, dona Vera, eu conheço a sua história, sei, muitas vezes a senhora compartilhou a sua dor, né? E agradeço a senhora estar compartilhando aqui no grupo, porque a gente sabe que lidar com a perda é algo irreparável, né? A gente vive a vida, mas tem uma lacuna, né? Fica ali um pedaço da gente naquela situação. Então é difícil ter palavras muitas vezes, a gente poder falar sobre uma perda, mas ou se ressignificar a vida no sentido assim, eu preciso seguir em frente, né? Tem outras pessoas que também precisam de mim e eu preciso de mim. Então, quando a gente trabalha o emocional, o psicológico da gente, a própria terapia floral, que eu passei para a dona Vera, né, que a terapia floral, ela também trabalha o luto. E não quer dizer que você vai esquecer que aconteceu aquela situação, mas você vai tirar aquela dor que fica iminente, né? A gente fica sentindo uma perda, seja de uma pessoa, uma perda material, muitas vezes, a gente fica com aquilo latente, aquela dor machuca, dói. Então, quando a gente faz um tratamento, por exemplo, com a terapia floral, a gente tira um pouco mais aquela carga da dor e a pessoa começa a aliviar e ela vai sentir saudade, mas ela vai sentir uma saudade diferente daquela com a dor, sabe? Então ela consegue elaborar um pouco melhor toda aquela situação. E é isso. Obrigada, Ana Vera, gratidão pela tua participação aqui também. A Sônia Marquia, a Soninha está falando aqui. Já passei por várias situações difíceis nessa vida, Adriana, mas consegui sobressair de todas elas. Como eu não sei dizer, ela não sabe dizer, mas sobressair. Porque com minhas forças de lutas e pensamentos positivos e dias melhores virão. Hoje estou aqui com minha família e bons verdadeiros amigos. Olha só, você fez a transmutação, uma reciclagem de tudo que você sentiu, né, Sônia, para poder superar e trazer um novo caminho na tua vida. Apesar de, vamos continuar, não é? Gratidão, Soninha, obrigada pela contribuição. E a Toninha complementando aquela mensagem dela, falando assim, isso também, falando da dona Vera, né? Isso também aconteceu comigo, Vera. Levei minha filha com febre, ficou internada, foi feito até autópsia. Nossa, Toninha, e disseram que foi morte natural. Essa dor posso te garantir, essa não tem como esquecer, as saudades grande. Minha filha só tinha 11 meses. Puxa vida, hein? Um anjo, né? Um anjinho aí que veio pouco tempo, mas eu tenho certeza que trouxe o amor dela aí, apesar de tudo que aconteceu depois, mas ela veio com essa missão nesse momento aí, trazer ela aqui, a luz dela para vocês na vida aqui, né, Toninha? Não é fácil mesmo, isso aí é uma perda irreparável, e só Deus mesmo, e todo um amparo, não só espiritual, mas um amparo, né, emocional, para poder dar essa força, essa resiliência, para você ter seguido em frente, Toninha. Legal, gente. Então eu vou voltar lá pro grupo. Quero dizer também um bom dia ao Doni que está aqui comigo também. Bom dia, Doni. Gratidão aqui também por participar. E, gente, vamos lá. Tem no YouTube algumas participações. Eu vou intercalando com vocês. A Toninha está falando bom dia lá no YouTube, a Dona Vera. A Cleo, bom dia. Em sintonia. A Cleo Amaro. A Toninha respondeu a pergunta. Tá. No caso da minha filha, o que me ajudou muito foi um livro que li, Alcione, seu psicografado por Chico Xavier. Me ajudou a entender muita coisa. Olha, que legal, Toninha. Obrigada da dica aí, gente. Alcione, esse eu não li. Olha, tem um que eu falei esses dias, que eu li, assisti várias vezes a peça, que é maravilhoso também, é Laços Eternos. Gente, Laços Eternos também explica muita coisa da Zíbia, né? Que mais? O Ricardo, Mago da Luz, antigo Ricardo. O Ricardo tá falando aqui. Já passei por várias situações, uma delas foi traiçoeira, dentro do meu próprio serviço. Pessoas que frequentavam minha casa sentavam na mesa para comemorar sempre e depois disso me abalou. Fiquei muito triste, eu acho que ele colocou alguma coisa assim, né? Ricardo, já passei também, viu? Eu sei como é que é difícil tudo isso. Só a luz aí, né? Pra gente se fortalecer. Obrigada pela participação. A Maísa Utremari, também bom dia, Adriana em sintonia.
Sim, já passei por algumas situações meio tristes, como traições de pessoas que frequentavam a minha casa, e isso ficou muito marcado, entre outras coisas. Procurei as terapias do meu esposo que me ajudaram. Da esposa do Ricardo, muito bem. E como a gente se ajuda, né? Buscar ajuda, gente, precisa buscar ajuda. Muitas vezes sozinha a gente não consegue, sabe? A gente tenta, mas chega num ponto que a gente precisa buscar. Seja uma acupuntura, seja um tratamento alternativo, integral, psicológico, emocional, mas precisa buscar, né? Espiritual, eu costumo dizer que é corpo, mente e espírito, como um todo, né? A gente precisa se ver como um todo. E eu quero trazer uma metáfora aí falando sobre a importância da saúde mental e da saúde emocional. Imagine assim, que a saúde mental é como se fosse um motor, né? O motor de um carro. Então aquele motor é que nos ajuda a andar, a seguir em frente, a encontrar caminhos e soluções, ok? Então se o motor está bem cuidado, a gente consegue ir longe. Então imagina assim como se fosse um motor, né? Dirigindo um carro. Então a saúde mental seria como esse motor. Já a saúde emocional seria como um volante. Então é o que nos ajuda a direcionar para onde nós queremos ir. Porque às vezes tem uma curva inesperada, eu tenho que segurar o volante, eu tenho que virar, tem que ter aquele reflexo rápido para não bater. Então que muitas vezes vem um carro na nossa direção, você tem que ter aquele reflexo rápido para poder se desviar ou frear. Então, o controle da estrada é difícil. A nossa vida, imagina que é a estrada. Se eu tenho um bom motor, a minha saúde mental tá ali boa, pelo menos, né? Não vou dizer 100%, mas que seja 50%, vai, mínimo. E a minha saúde emocional também, eu consigo manter esse motor funcionando e consigo manter o controle do carro na direção que eu quero chegar. Né, para que a vida, eu não saia batendo nos carros aí na frente, não saia batendo nas pessoas e perca a minha direção, né, acontecendo até algo pior, não é verdade? Então se o motor falha ou o volante trava, a viagem fica perigosa, não é? A vida da gente fica perigosa. Então, mas quando nós cuidamos dos dois, a gente vai lá, cuida, né? Precisa colocar um óleo do freio, eu preciso arrumar ali o freio do carro, eu preciso ver se precisa de alguma manutenção desse veículo, né? O motor não está muito legal, eu preciso retificar. Então, se eu cuido dos dois, aí sim eu vou ter segurança e eu vou ter liberdade também. Liberdade para trilhar o meu caminho, gente. Né? Se você não está bem, você também não tem liberdade para você saber que você está fazendo a coisa correta, que você tem a liberdade para viver a tua vida da maneira melhor possível. Você fica preso, a vida não anda, porque você está travado, a vida não anda. Então, assim é como a vida, a gente precisa cuidar tanto do que nós pensamos, quanto ao que nós sentimos, para que sim, a vida seja mais leve, a vida tenha significado, a gente alcance aquilo que a gente quer para frente como objetivo na nossa vida, tá certo? Então, cuidar da saúde mental e emocional é como cuidar do motor e do volante da vida. É ter direcionamento e ter força para seguir. Ok? Então, vamos reconhecer quais são esses sinais. Eu falei para vocês no início que é importante reconhecer os sinais. O que está ali bugando, o que está acontecendo ali com o meu motor, com o meu carro, que está pegando. Então, quais são os sintomas emocionais e psicológicos mais comuns atualmente? Então, ansiedade. Ansiedade é top 10 aí nos assuntos atuais, né? O que é ansiedade, gente? Eu vou falar assim bem resumidamente tudo, né? Pelo tempo que a gente tem, mas mais para vocês ficarem ligados nos sinais do que acontece. Então, ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Eu não estou vivendo aqui o presente, eu estou lá pensando no que vai acontecer, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta, se aquela pessoa vai me dar a resposta que eu quero. Enfim, eu fico ali com a preocupação excessiva, muitas vezes dá aquela taquicardia, né, que acelera o coração, que aí já está envolvendo uma crise. A dificuldade de relaxar, não consigo relaxar. Né? As situações mais comuns, então preste atenção se acontece com você. Antes de dormir, a sua mente não desliga, você fica repetindo as conversas do dia,
fica criando cenários do que vai acontecer para frente, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se não der certo aquilo, se eu fizer... Então a mente está ali, não para à noite. No trabalho, você fica revisando várias vezes aquele e-mail que você precisa mandar, e aí não manda, fica ali olhando, será que tá certo, será que não tá? Eu tô com medo de ter cometido um erro, e ele fica travado, aquela ansiedade. Você quer falar com o chefe, então fica remoendo. Eu preciso fazer uma apresentação e fico pingando de suor, né? Aquele medo, né, de fazer uma apresentação. Por exemplo, evita sair de uma situação social, um evento social, uma festa, por medo do julgamento do outro. O que o outro vai pensar de mim? Meu cabelo não tá legal, não fiz minha unha, eu não tô falando, sabe, uma roupa. Então a pessoa fica com medo do julgamento e não vai. Aquilo gera às vezes ansiedade, porque ela quer ir e não consegue. Você sente o seu coração acelerar sem motivo, então como se algo ruim fosse acontecer. Porque a ansiedade, a pessoa nunca imagina coisa boa, né? A ansiedade de coisa boa. Eu falo que quando você está imaginando uma coisa boa, que você está animado. Então troca a palavra. Eu estou ansioso porque amanhã eu vou ver uma pessoa que eu gosto muito, estou com saudade. Fala que eu estou animado. Animado muda a configuração. Que a ansiedade está muito relacionada a eu imaginar algo ruim que possa acontecer comigo. Aí eu fico pensando em 10 alternativas para lidar com aquilo, para que não aconteça. Outro ponto, depressão. Então a depressão, normalmente a pessoa está com uma tristeza persistente, ela sente falta de energia, a perda de interesse pelas coisas que ela gostava antes. A gente precisa identificar que às vezes a tristeza confunde um pouco a depressão. A tristeza é um pezinho na depressão. Então eu tenho graus, né? A tristeza, eu começo a perceber que algo... na minha rotina, algo em mim não tá ficando legal. Aí eu tô ficando triste, como que eu tô lidando com essa tristeza, de que maneira que eu tô buscando recursos para sair dela. Se eu não cuido, isso vira depressão, gente, são os graus. Então quais são os sintomas comuns da pessoa que está realmente depressiva e um grau menor mais triste? Então observe. Acordar já cansado, mesmo depois de passou por muitas horas de sono, acorda cansado. Algo que dava prazer antes não dá mais. Às vezes não quero mais caminhar, não quero mais cozinhar, não quero mais ouvir música, não quero conversar mais com alguém que eu gosto, não quero mais na igreja, quem gosta de frequentar um ritual. Então a pessoa sente, não tem ânimo para fazer nada. Ela tem dificuldade de levantar da cama para fazer tarefas simples, né? De ir lá, escovar um dente, tomar um banho, arrumar a casa, fica tudo abandonado, inclusive ela. E no trabalho, quando ela está no trabalho, ela abre o computador, por exemplo, quem trabalha com computador, e não consegue se concentrar naquilo que precisa, sente um peso constante. São alguns dos sinais, gente. E mais um só pra gente, mais dois aqui pra gente complementar, depois eu vou lá no grupo de novo. Então, o burnout... Hoje tem sido muito tratado, burnout, burnout, né? Cada um fala um nome aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui, que eu gosto de estar seguindo. Então, o que ele faz, né? Ele faz com que a pessoa ela sinta um esgotamento extremo, físico, mental. Isso muito ligado ao trabalho. Então, a pessoa passa muitas horas além do expediente, uma coisa que ela às vezes nem precisava ficar, mas ela fica... porque acha que não está fazendo o suficiente, fica insegura, chega em casa tão exausta que não consegue aproveitar nada com a família. Nossa, ela chega ali não se sente muitas vezes culpada por ter momentos de lazer, então ela acaba não participando com alguma coisa que ela pudesse descontrair, então ela está ali o tempo todo no sentido de alerta. No domingo à noite, por exemplo, a pessoa já começa a sentir um aperto no peito, só pensando que vai chegar segunda-feira e vai começar tudo de novo. Então aquela exaustão é algo além do que muitas vezes ela pode suportar e ela não está percebendo. É igual aquela panela de pressão, que a pessoa se coloca muita pressão e aquilo só vai aumentando. Desculpa. Então, irritação constante com os colegas, pequenos erros. Eu vou tomar uma aguinha aqui, gente.
Então a pessoa fica irritada constantemente com os colegas, ela não deixa passar nenhum erro, ela fica ali o tempo todo, até com situações normais do trabalho, ela fica muito preocupada. Então ela não percebe, mas ela está entrando numa situação de esgotamento. E isso uma hora explode, gente. Ou vai dar uma crise de pânico, ou a pessoa, sabe aquela situação que essa pessoa não percebe, ela vai estourar em algum momento, ou em casa ou no trabalho. Então, tomem cuidado. E sobre a baixa autoestima, mais um exemplo que eu trouxe para vocês, que quando mexe com o nosso emocional e nosso psicológico também, a baixa autoestima, ela traz autocrítica, aquela necessidade da comparação, de não se sentir suficiente. A gente percebe que as redes sociais estão contribuindo muito para que aconteça isso, principalmente com os jovens. Os jovens ali, eu tenho atendido muitos jovens que têm problema de... são lindos, mas não conseguem se ver assim, porque é a distorção da imagem. Ele se vê de uma outra maneira diferente. Ele compara aquilo que a rede social, né, que os outros mostram, como chamada, entre aspas, perfeição, e com aquilo que ele é, sabe? Então, não se colocando para baixo. Isso vai minando a autoestima, o autoamor também. E os pais precisam ficar ligados, gente. Os pais precisam olhar, ter esse olhar pela criança, pelo adolescente, porque está muito comum esse tipo de situação ocorrer. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui de baixa autoestima. A pessoa recebe um elogio e ela fala, não, isso é exagero, nem foi tão bom assim, ela não consegue reconhecer o seu próprio valor, ela se compara constantemente com os colegas, como eu falei para vocês, ela evita dar a sua opinião, até em reuniões, com medo de ser julgada pelos colegas de trabalho. Ela sente culpa, gente, por não descansar, ela sente culpa por não se cuidar. Aliás, se ela para descansar ou se cuidar, ela acredita que não merece. Olha o sentimento de merecimento aqui, que faz com que a pessoa se enfraqueça. Tá? Eu já trouxe em alguns programas para vocês também, e vou voltar a trazer no futuro, falando sobre essa parte também do autoamor, do autocuidado. E por último, o último sinal, que é o transtorno emocional ligado a traumas. O que seria? Uma infância marcada por críticas, por rejeição, falta de afeto, abandono, perdas, traições que você passou, violências emocionais. Isso tudo geram traumas, né? Relações abusivas, um assalto, aconteceu às vezes um acidente, a pessoa se sentiu desamparada. Olha quantos traumas que nós passamos. E não precisa ser grande não, esses traumas pequenos. Isso traz um desequilíbrio mental, psicológico e emocional. E faz com que a gente sinta uma ansiedade constante, muitas vezes, o medo de errar, o medo de ser rejeitado, uma tristeza profunda, a insônia. Então, tudo aquilo que eu já falei agora há pouco para vocês, autocrítica, vem do trauma, né? Aquele trauma que nós passamos, seja na infância ou um trauma recente, e faz com que a gente desequilibre o emocional, o psicológico nosso. Então, a validação disso tudo, gente, vocês já sabem quais são os impactos, os sinais. O impacto ele é invisível, porque ele gera problema emocional, ele gera a pessoa fragilizada e ela não sabe lidar com essas situações, perdendo o foco, a motivação da vida. É como se fosse, vocês precisam prestar atenção no alarme interno. Então, esse alarme a ansiedade, por exemplo, ela pode estar dizendo assim, você está sentindo perigo, mesmo quando o perigo tenha passado. A tristeza pode dizer, você perdeu algo importante e ainda não conseguiu elaborar aquilo. A autocrítica pode dizer, você aprendeu a se proteger se diminuindo. Então agora você precisa se tratar com mais amor. Então esses alarmes precisam ser desinstalados, gente. Porque senão toda vez que vem uma situação parecida, você liga aquele mesmo alarme. Ele desperta. O teu corpo sente. A tua mente, o teu emocional sente também. Bom, vamos voltar aqui, um tema amplo. Tem muita coisa a ser falada, mas vou voltar no grupo aqui com vocês. A Sônia Maquia falando, difícil, né, Toninha? Sua única princesa.
Hoje, se ela estivesse viva, seria uma linda mulher, nome Aline. Onde Aline? Tá lá numa missão, né? Eu creio nisso também, lá em cima, hoje. Na ótica Perfeito Olhar, a Clélia tá falando assim, a primeira de tantas dores foi quando a minha irmã foi assassinada. Bandidos foram roubar o carro dela e a mataram junto com o namorado, porque um dos bandidos era correntista no banco, meu Deus, em que ela era gerente. Sofri muito. Nossa, Clélia. Mas com orientação e força da minha mãe, consegui superar. Já se passaram 36 anos e a saudade não passa. Realmente, né? Aquilo que eu falei pra vocês, é algo que a dor fica. Bom, a dor precisa ser tratada, gente. A dor, ela pode ser somatizada até no nosso corpo. O que é somatizar a dor? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia, que é aquelas dores no corpo. Vocês sabem que a gente joga para o corpo as nossas dores emocionais? Tem um estudo muito profundo, é algo que eu estudo, que são as doenças psicossomáticas. As dores que não foram elaboradas no nosso emocional, no nosso psicológico, elas vão para o nosso corpo. Então, por isso a necessidade de cuidar. Se você passou por uma situação assim traumática, busquem ajuda. Porque no primeiro momento você pode não perceber, mas precisa ser cuidado dessa dor no sentido assim, de elaborar e tratar para que isso vire uma saudade, né? E você consiga não trazer para o teu físico, né? E aquilo prejudicar você. Tá bom, gente? É importante esse alerta também. Porque muita gente, né? A gente passa por isso o tempo todo e quais são os sinais? O que o meu corpo está dizendo para mim? Né? Como efeito, como causa daquilo tudo. Qual que é a causa e qual que é o efeito que gerou na minha vida? Mirtes, eu acredito que uma das piores dores é a perda de pessoas queridas e também as doenças mexem muito com o nosso emocional. Eu perdi grande parte da minha família muito jovem e com o apoio da família e amigos suavizou bastante. A rede de apoio, né, Mirtes? Eu me dediquei a vários cursos e a parte espiritual e preenchi meu tempo com dedicação total ao trabalho e atividades físicas e de lazer. Hoje, graças a Deus, estou aposentado e fazendo o que gosto. Que bom, Mirtes. Muito bem. Um exemplo aí para nós, né, de como você passou por tudo isso, porque, nossa, não foi fácil, hein? E a Sônia, verdade, Miltinho, eu conheço você desde muito pequena, você é outra irmãzinha querida. Muito amor aqui no grupo, hein? É isso aí. Gente, o melhor, eu falo pra minha filha, o melhor remédio do mundo é a água, depois da água é o amor. É os dois, né? Porque o amor, ele nutre, né? E a água, ela também nutre o nosso corpo. Então, são remédios aí abençoados. Que mais? A Toninha também trouxe aqui, falando mais sobre a filha dela, exatamente, tomou até fotos no grupo, né, Toninha? Que linda, meu Deus, que lindinha, gente. E quando eu sinto saudade, eu olho pra foto e isso me tranquiliza, é verdade. A foto, ela traz um registro daquela pessoa, né, querida. E tem 2 filhos na minha vida, mas o lugar dela sempre foi dela e não substitui. Não substitui mesmo, com certeza. É sempre um que fica ali, né? O Ricardo falando lá o que ele trouxe das traições, que ele falou no YouTube. A Marlene falando também bom dia. E é isso. Agora, deixa eu ver lá no YouTube, gente. No YouTube, a Mirtes, olhar a vida de uma forma mais positiva, buscando novas soluções com sabedoria, cautela, equilíbrio, fé e coragem, com a Dona abordou brilhantemente 9 sonhos. Com a música Tema Coragem, Dona, teve uma música chamada Coragem esses dias? Acho que deve ter tido, não o pessoal tá comentando. Acho que teve sim. Eu falo assim, gente, eu sou suspeita, eu amo músicas e as músicas elas trazem dentro da letra delas, né? Os artistas são inspirados, para mim são inspirados. Trazem músicas assim que nos fortalecem muito, né? Tanto da parte espiritual quanto da parte emocional. É muito importante assim a gente poder. Eu falo que a gente tem que ter uma playlist de animar. Eu tenho uma playlist para trazer mais energia, por exemplo. Eu coloco quando estou precisando. Então, escolha músicas que te fortaleçam nesses momentos. Isso tudo faz com que a gente dê um up naquele momento necessário. Muito bem, agora voltando
para o tema, passando muito rápido. A prevenção, falando de prevenção, gente, pergunta assim para você, o que em mim está pedindo atenção? O que em mim eu preciso olhar? Se eu preciso olhar, por exemplo, né, quando a gente fala assim, autocuidado, eu vou cuidar do meu corpo, ok, vou fazer uma caminhada. Nessa caminhada, você pode procurar observar o ambiente, se concentrar, não ficar pensando em problema. Você pode ficar ali olhando o ambiente, olhando uma flor, uma árvore. Aquilo você vai estar trabalhando o teu corpo e a tua mente. Você está ali tirando ali aquele peso daquele momento de preocupações. Então, a caminhada seria uma coisa boa, por exemplo. Né? Dando um exemplo aqui, eu vou fazer um checklist com vocês. Então, a prevenção não é esperar a crise chegar, sabe aquela coisa da água bater lá? Então, você precisa cuidar antes. Olha assim, eu estou sentindo uma dor no joelho, eu vou buscar um médico. Eu estou sentindo uma dor emocional, eu posso buscar uma terapia, um psicólogo, eu posso buscar às vezes um psiquiatra, eu vou buscar uma terapia integrativa, uma acupuntura, um floral, mas eu vou buscar. Eu vou num templo orar, eu vou conversar com meu líder espiritual, por exemplo, é um todo. Eu acredito, uma coisa só, às vezes não basta, às vezes a gente tem que buscar um todo para criar essa rede de apoio e se fortalecer. Eu vou conversar com um amigo de confiança, eu vou criar ali uma rede onde eu possa desabafar também e buscar uma ajuda, sabe? Porque senão a gente fica com uma panela de pressão e uma hora aquilo explode. E às vezes não é da melhor maneira possível que aquilo explode. Como que a gente pode cuidar? Olha só, eu preparei aqui para vocês um checklist de autocuidado que vocês podem fazer. Então, por exemplo, vocês podem fechar os olhos de vocês em algum momento e apenas imaginar assim, perguntando para você mesma, o que eu estou sentindo agora? Né? Procura nomear aquela emoção, aquilo que você está sentindo. É uma alegria? É um cansaço? É uma ansiedade? E procura observar onde que ela está no teu corpo. Onde que aquilo está no teu corpo. Aí você procura respirar por volta de umas 3 vezes, uma respiração profunda, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, acolhendo o que você está sentindo sem julgamento e só percebendo que aquilo ali existe. Então, dependendo do que você estiver sentindo, do grau que você estiver sentindo, é onde você precisa buscar ajuda. Tá bom? Ou se auto-observe. Outra dica. Então, você pode movimentar o teu corpo, movimentar o corpo, alongando os braços, o pescoço, pode dar uma leve caminhada, como eu falei. Se você puder fazer uma respiração, a gente tem uma respiração chamada 4-7-8, ou seja, você inspira, quem conseguir, né? Se conseguir em 3, melhor. Então eu vou inspirar contando 1, 2, 3, 4. Aí eu vou segurar um pouquinho e vou soltar contando também. Aquilo vai acalmando o nosso corpo, a nossa mente também. Se eu puder sentar e receber o sol, a brisa da natureza, caminhar ali no jardim, isso tudo também ajuda. Eu posso, outro ato também de amor por mim, tomar um banho relaxante, preparar uma refeição que eu goste, uma comidinha ali, que seja simples, um suco, algo assim que eu me prenda a atenção e eu trago um carinho para mim, dedicando algum momento de uma música, alguma coisa que nutra o meu coração, o meu psicológico. Outra dica o pessoal falou aqui sobre pensamentos positivos, né? O que você pode trabalhar? É trabalhar a gratidão, porque quando a gente está vivendo um momento ruim na nossa vida, a gente acaba não olhando as outras coisas que a gente tem de bom, aquelas coisas que a vida nos trouxe e aquilo, tudo que a gente conquistou. Então tira ali algum momento, reflita, às vezes 3 coisas que você é grata no dia de hoje, que você possa agradecer, que te faça começar a olhar, não, eu também tenho coisas boas na minha vida e aquilo possa te fortalecer. Então são pequenas dicas simples que eu vou garantir para vocês que vai fazer diferença no dia a dia de vocês, pode ter certeza. Então, por exemplo, a própria autoestima, mesmo quando está abalada, você não está se sentindo muito legal, coloca assim, eu mereço, eu sou suficiente, eu posso, eu consigo, eu vou em frente,
sabe? Coloca assim palavras para que você se fortaleça e não se coloque tanto para baixo. E muitas vezes o que falta pra gente é ter esse olhar, né? Se coloca muito para baixo e não vê tudo aquilo que você já construiu e aquilo que você tem de bom dentro de si. Então, tomem cuidado sobre tudo isso. E essas pausas, né? Pequenas pausas, que é a sobrecarga mental e emocional, a gente fica o tempo todo ali no celular, o tempo todo preocupado com a família, o tempo todo preocupado com as coisas, e não tira um tempo para si, para a mente. A mente da gente precisa respirar também. É até estranho falar que a mente precisa respirar, né? Mas é um momento de pausa mental, onde você consegue deixar o celular um pouco de lado, que seja ali aquele momento que você vai fazer uma meditação, uma oração, né? Uma oração que você faça naquele momento, você parou ali aquele turbilhão de pensamentos e fica só focado naquilo que você precisa desenvolver, tá? Porque aquilo ajuda muito também. É o limite, né? E finalizando, eu tenho uma história aqui para contar para vocês, falando aqui sobre a mente, sobre o emocional. Eu quero concluir no grupo. Passou super rápido, sempre passa muito rápido o tempo que eu tô aqui. O assunto não se esgota, eu vou continuar em outros momentos aqui falando também, porque saúde emocional e psicológica é importante, é a nossa base, gente. É necessário se cuidar para que a vida flua bem. E a Ana tá falando aqui, é o Tremari. Sim, já passei por algumas situações tristes. Como traições, que você falou lá, né, no YouTube, Ana, já comentei aqui. A Sônia, no Japão também existe muito suicídio, principalmente nos jovens, porque existem muitas cobranças nos jovens pelos pais, muitas exigências, e temos de estar sempre bem preparados psicologicamente em tudo, porque o emocional é duro e é difícil. Eu tô vendo isso, sabe, eu assisto com a minha filha, Sônia, aqueles doramas, né? E lá eu vi algumas situações, principalmente lá, umas histórias contadas de suicídio mesmo, né? Dos jovens quererem tirar a vida porque não se sentem... a pressão dos pais é tão grande que eles não se sentem capazes de corresponder. E aí é como se fosse uma desonra, né? Muitas vezes ali, e eles... acontece tipo de situação. E, gente, isso não acontece só lá, acontece aqui também. Né? Então tomem cuidado no equilíbrio, né, da mão, que às vezes os pais querem tão bem e querem mesmo para os filhos e não percebem o limite deles também, até onde eles conseguem ir. Se eles não conseguem ir, como que eu posso apoiá-los? De qual maneira? Né? Eles precisam de ajuda também? Eles precisam de um direcionamento emocional, um tratamento? Então, precisa olhar para isso, viu, com carinho sobre tudo isso. Muito bem, o que mais que tem aqui? A dona Vera falando. Hoje temos onde, como é que eu corri para ajuda, anos 70 ficamos sofrendo. Vem as dores do corpo e só agora sabemos o porquê. Dá bem que hoje a gente vai entendendo tudo isso, né, dona Vera? Sou Denise, muito bem, tá ouvindo? Obrigada, sou Denise. A Bibi Moura também falando bom dia. E no YouTube, vamos ver se tem mais alguma participação aqui. A Mirtes, já falei aqui. A Bibi Moura falando bom dia. Muito bem. A Mirtes, as mudanças climáticas podem desenvolver ansiedade e estresse. Por isso a importância das práticas atividades para o bem-estar. Com certeza, Mirtes. Inclusive fora aqui do Brasil. Eu já falei que a depressão sazonal. Fora do Brasil, onde existe pouco sol, né? Principalmente nos países da Irlanda, países mais frios, acontecem muitos casos de depressão, porque a pessoa não tem tanto contato com a natureza, às vezes da maneira que gostaria, sabe? Então, sim, o tempo muda o nosso humor também. Ana Vera dando parabéns. Emílio, eu fiz 3 anos de yoga antes da pandemia. Aprendi que através da respiração, meditação, você consegue ter equilíbrio e sentir-se mais leve. Sim, né? A gente sabe que existem curas através do corpo. Então, eu costumo dizer assim, é um psicológico nosso, ele descarrega no corpo, e o corpo tem que ser cuidado junto com o emocional. Porque eu cuidando dos dois, eu consigo ter todo um resultado integral do que está acontecendo comigo. Então, eu consigo amenizar muitas das dores físicas, cuidando dessa parte, tanto de meditação, alongamento, acupuntura, a parte da psicologia, onde a gente faz assim, eu costumo trabalhar muito com meditação, e para a respiração, para aliviar todo esse emocional dos meus pacientes também, gente.
E vou ler para vocês aqui uma historinha sobre a casa interior. Quem conseguir fechar os olhos, feche. Quem não conseguir, depois em outro momento vai poder rever. Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no YouTube da rádio, da Web Rádio, e no meu Instagram também, Caminho Sol e Luz. Então vamos lá. Feche os olhos por um instante e vamos juntos visitar a casa mais importante que você tem, a sua mente, o seu espaço interior. Imagine sua mente como uma casa que você habita todos os dias, mas que nem sempre recebe atenção. Alguns cômodos podem estar bagunçados, com lembranças antigas, dores guardadas, silêncios que você manteve por muito tempo. E tudo bem, eles fazem parte de você. Agora imagine-se caminhando até uma janela e abrindo-a devagar. Sinta a luz entrando suavemente, iluminando cada canto. Respire fundo e perceba o ar entrando, trazendo leveza e vida para aquilo que parecia pesado. Comece a explorar os cômodos, um de cada vez. Talvez você vá para a cozinha, arrumando tudo que está fora do lugar, sentindo o aroma de algo familiar. Ou para o quarto, onde algumas lembranças podem estar desorganizadas, suavizadas e aceitas com carinho. Enquanto caminha por esses espaços, permita-se tocar, olhar, reorganizar, e não precisa fazer tudo de uma vez. Cada pequeno gesto é um ato de cuidado consigo mesma. Cada cantinho que você ilumina, cada janela que abre, é um passo para mais paz, amor e acolhimento. Respire fundo mais uma vez. Sinta o aconchego de sua casa interior. Ela é sua. Um lugar seguro, onde você pode descansar, se nutrir e florescer. Lembre-se, a mente é a casa da sua alma. E o autocuidado é o ato de mantê-la habitável, aconchegante e bonita. Sempre que quiser, você pode voltar aqui, abrir uma janela, reorganizar um cômodo ou apenas se sentar e respirar. E agora leve essa sensação com você pelo resto do dia, porque você merece. Merece habitar a sua casa interna com leveza, amor e presença. Muito bem, gente. Olha só. Nós precisamos cuidar da nossa casa interna. E mais uma vez reforço, é corpo, mente e espírito, como um todo. E esse todo é que nos fortalece, é o nosso grande tripé. Não importa a maneira que você busque ajuda, mas busque. Busque cuidar de si, da melhor maneira possível, com mais amor, com mais carinho, com mais aceitação e compreensão. Então, se precisar, busque ajuda, como nós falamos aí no Setembro Amarelo. E para encerrar aqui com vocês, eu vou deixar novamente o meu contato. Quem quiser receber o meu e-book, Florescer Depois da Dor, entre em contato no meu celular e fale, quero. Eu vou mandar gratuitamente para vocês. Meu telefone é o 98585-8965. 98585-8965. E lá também vocês podem entrar em contato. Eu faço terapia online, à distância, presencial, a parte, né, sou psicóloga, terapia integrativa, terapia floral, a própria numerologia, que também sou numeróloga, onde eu tenho um trabalho do ano pessoal, o mapa pessoal, como eu falei para vocês, e testes relacionados ao seu autoconhecimento. Eu quero agradecer. Antes disso, eu vou fazer uma oração aqui, que eu falo para vocês que não é religião, não é nada disso, mas eu sempre trago no final algo, alguma prece, alguma dica, algo assim, para que a gente se fortaleça, né, nessa parte onde eu acredito, esse tripé. Eu sou espiritualista, né, não é ligada à religião, mas eu acho que é importante trazer essa palavra no final para vocês. E agradecer o pessoal que está no meu Instagram, gratidão no YouTube, gratidão a quem está ouvindo
pelo aplicativo da rádio, gratidão ao nosso grupo, da Web Rádio ABC. E vou colocar aqui uma musiquinha, a gratidão ao Adoni, que está aqui também, me ajudando, auxiliando aqui nos bastidores. E Adoni, precisa trazer algum recado pro pessoal hoje? Não? Não, Sim? só daqui a pouco tem a bolha dos velhinhos, Daqui a pouco a bolha dos velhinhos, daqui a Às pouco a 13h30. Marta, né? Isso. Daqui a pouco a Marta está aqui com a gente. Não é Tânia A Matar. Tânia, isso aí, Tânia, muito bem. E vou colocar aqui um óculos, gente, porque, olha, fala a verdade, essa letra tá pequenininha aqui, eu vou ler, ter que colocar o óculos para ler para vocês aqui. É o seguinte, é uma consagração porque dia 12 está vindo aí, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu sou muito devota a Aparecida porque eu também recebi uma graça muito grande de saúde por intervenção dela, né? Eu sou muito grata e tem aqui uma fotinha dela e vou ler para vocês essa consagração, que não se trata de religião, mas sim de fé, né? E fé a gente precisa trazer aí os milagres e eu vou compartilhar com vocês. Vou colocar a música de fundo. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais. E, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa vos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Que assim seja. E o dia de Nossa Senhora Aparecida chegando também, né? Dia 12, dia das crianças. E gratidão, gente. Um abraço no coração de cada um de vocês. E no próximo mês estarei aí no início da primeira segunda-feira do próximo mês de novembro. Deixa eu ver que dia que vai cair. Vai ser no dia 3 de novembro, a próxima vinda aqui na rádio. Gente, muita gratidão e tudo de bom para vocês. Um beijo. Até mais. Se ligue em você. Você ouviu pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você, com a apresentação de Adriana Gandini. Esse programa acontece mensalmente a primeira semana de cada mês, sempre às segundas-feiras, a partir das 11 horas. Próximo encontro, dia 3 de novembro. Fiquem com a nossa programação. Daqui a pouco, às 13h30, tem Tânia Matar com A Bolha dos Velhinhos.